como que foi essa semana de estudos, os exercícios da semana passada, os de mudança de posição, tudo que a gente trabalhou na aula passada, como que foi a questão do vibrato, exercício de encostar o violino na parede, enfim, como que foi a compreensão dos exercícios, a aplicação. Tem muito, antes de vocês responderem, já queria falar uma coisa. Tem muitos alunos que entraram e perguntaram sobre a questão das mudanças de posições, por estar no início, se já é realmente válido estudar as mudanças de posições ou se espera. Não precisa esperar, não precisa esperar. O que acontece? Isso é apenas um paradigma. Isso é apenas um paradigma, a questão das mudanças de posições. A gente acha que, não, eu estudei violino ou viola há 10 anos e comecei a estudar mudança de posição só depois de 3, 4 anos. Isso era muito utilizado antigamente, mas só que o que acontece? Isso era muito utilizado antigamente somente aqui no Brasil. Se você pegar métodos que ensinam no exterior, tirando, claro, o Suzuki e tal, todos os métodos asiáticos, se você pegar métodos da Alemanha, da Rússia, da França, sabe, as principais escolas de violino da época, já começava a ensinar naquilo que eles chamavam de nível 1, nível 2, dentro de uma hierarquia de conservatório, né, que são 18 semestres ou 20 semestres, dependendo da estrutura. Então, a questão da mudança de posição, ela antigamente era ensinada já, basicamente naquilo que nós fizemos aqui. Estabelecer uma estrutura para a mão esquerda está bem posicionada, está com, não tem pontos de tensão, ou se tem pontos de tensão, identificou quais são esses pontos de tensão e meios para resolver esses pontos de tensão, porque tem muita gente que, meu vibrato está tenso, minha articulação está dura, mas não consegue identificar. O mais importante é a gente identificar o que está errado, o que não está funcionando e identificou. E ter um jeito de como resolver. Por exemplo, estou fazendo o efeito alicate, aquilo que a gente trabalhou. Coloquei a rolha ali, cortei a rolha, eu coloquei a borracha. Comecei a criar consciência, comecei a apertar menos. Ótimo, continua fazendo isso. Não é também de um dia para o outro que vai resolver. É uma sucessão de dias fazendo isso que vai ajudar. Fazer um pouco do step-seek, assim, não é fazer inteiro, fazer uma linha, duas e assim por diante, tá? Faz um pouco, depois com e depois sem. Isso ajuda de uma forma muito boa. Então, não existe essa questão, só para quebrar, né, isso que muitas pessoas me questionaram nessa semana. Eu respondi um a um que foi perguntando, né, sobre a questão da mudança de posição. E eu só enviei o exercício de mudança de posição para quem mandou mensagem, porque significa que ou estava na aula ou assistiu a gravação, tá? Quem não recebeu, me manda mensagem que eu envio o exercício de mudança de posição, tá? Outra coisa, o exercício de mudança de posição, quando nós vamos fazer, o que acontece? Tem um erro que eu percebi que começou a ser frequente nessa semana, que ao fazer o exercício de mudança de posição, porque o que acontece? O que é a mudança de posição? É um deslocamento. É um deslocamento que eu saio de uma nota e vou para outra. Aqui, nós estamos desconstruindo tudo o que a maioria das pessoas que já aprenderam mudança de posição aprenderam no início. Por quê? Já começa que a gente faz da primeira para a segunda posição. Geralmente, em toda a escola de violino aqui no Brasil, em outros lugares não faz assim. Aqui no Brasil ensina a primeira, a terceira, quarta, quinta e depois volta para a segunda. Aqui não, aqui a gente está fazendo a primeira, a segunda, depois hoje vamos entrar da primeira para a terceira também. Então, é totalmente diferente, já começa por aí, tá? Então, e outra coisa, que nós também não esperamos ficar muito tempo para depois começar a fazer os exercícios de mudança de posição, certo? Não, estabeleceu a estrutura, identificou se tem pontos de tensões, está trabalhando nas resoluções dele, começou a fazer um pouco de step-seek. E o step-seek, por que eu falo step-seek? É o único método que trabalha padrões de dedos, de articulação? Não, tem muitos. Tem muitos. Sheradic é um deles, Dankla também é um deles. Então, tem muitos métodos de mudança de posição, muitos de mudança de posição e de articulação, né, de agilidade. Tem vários. Só que eu gosto de iniciar com um padrão do step-seek. Posso usar o Dankla? Pode. Pode usar o Sheradic? Pode também. Igual eu falei, eu gosto de usar o step-seek pelo simples fato do jeito que ele inicia a estrutura. Ele faz um exercício para cada corda, aquilo que já falamos nas aulas anteriores. Cada corda tem uma grossura, então cada exercício ele vai trabalhar um padrão de dedilhado, tá?
Então, não fiz o estudo 1 inteiro ainda, estou trabalhando. Tem alunos que já estão fazendo outros, mas uma dica aqui para quem vai iniciar isso no SEPSIC e quer trabalhar as articulações, uma coisa muito boa a se fazer e que não vai tomar muito tempo, é pegar, por exemplo, o estudo 1, ele trabalha corda Lá, né? Falando no violino, na viola ele trabalha corda Ré. O estudo 2, ele vai trabalhar a corda Ré. O estudo 3, a corda Mi. O estudo 4, a corda Sol. O que eu faço? O que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, 3 compassos do estudo 1, 3 compassos do estudo 2, 3 compassos do estudo 3 e 3 compassos do estudo 4. Na sequência, que vai somar como se eu estivesse fazendo uma linha de cada. Ou, se tem um tempo mais reduzido, 1 compasso, 2 compassos, para que em cada estudo você desenvolva a sensibilidade e perceba a aplicação daquilo que nós fizemos naqueles exercícios. Lembra de encontrar a pressão do dedo? E apertando gradativamente até saber qual é o ponto onde tem a emissão sonora, o som faz a projeção e não está tão apertado. Isso é muito conflitante. Tenho falado muito nessas 2 semanas com os alunos sobre isso, os alunos aqui do ateliê, e o pessoal tem falado isso que está sendo muito difícil pelo fato que acostumou durante muito tempo a tocar tensionado, acostumou durante muito tempo fazer uma tensão, apertar demais o dedo, entendeu? Então, isso igual a gente fala, né? Um ateliê que a gente vai fazer uma restauração, a gente vai restaurar essa questão da pressão na ponta do dedo. Por quê? É só para eu tocar mais leve? Não, não é só por isso, mas é claro, se fosse só por isso já seria um grande efeito, um grande benefício. Mas é que através disso eu tenho uma maior agilidade e se eu pressiono menos, eu vou ter menos tensão. Se eu vou ter menos tensão, eu vou cansar menos, eu vou conseguir tocar por mais tempo, entendeu? Então, é uma questão de trazer a consciência. E um dos problemas muito sérios é quando nós queremos automatizar algo que ainda não está automático. Não significa que, nossa, eu vou ter que ficar pensando o tempo inteiro para fazer tudo. Não, não é isso. Por isso que nós estamos focando ainda somente na mão esquerda. Não é pelo fato de querer ficar muito tempo falando nisso, não. É porque nós vamos falar da mão esquerda, depois da mão direita e depois unificar eles em exercícios, que é aquilo que a gente chama da técnica aplicada, que é a aplicação dos conceitos da mão esquerda unindo com os conceitos da mão direita. Antes da gente seguir, alguém quer comentar alguma coisa sobre os exercícios dessa semana? Sentiu alguma dúvida? Algum progresso? Se alguém quiser comentar, a gente deixa aberto aqui agora para poder já comentar alguma coisa. Enquanto vocês vão pensando se vão comentar ou não, um aluno perguntou assim, que está iniciando, né, e ainda não fez muitas escalas. Eu anotei aqui as principais dúvidas da semana, e não fez muitas escalas. Então, a questão do padrão que eu falei nos exercícios de mudança de posição, baseado na escala de Lá maior, né, que tem o Fá, Dó e Sol sustenido, isso é um princípio. Entretanto, o que eu posso me guiar? Eu posso fazer em qualquer tonalidade. O Guilherme falou para fazer baseado em Lá maior, mas ainda não tenho domínio da escala de Lá maior. Posso fazer em outra escala? Pode fazer como se fosse baseado em Dó maior ou Sol maior, não tem problema. Então, o que importa realmente, uma das coisas mais importantes, é o caminho que a mão vai fazer. Se o dedo não vai ficar pressionado o tempo inteiro durante a mudança de posição, fazendo um glissando, porque tem muita essa questão, glissando versus mudança de posição. Glissando, ele faz parte da técnica do violino, é algo da viola, é expressivo, é legal, só que mudança de posição é uma coisa, glissando é outra. Glissando é onde eu não tiro a pressão do dedo e faço o caminho. Em nenhum momento aqui eu aliviei o dedo para poder fazer a mudança de posição. Aqui entra a junção dos exercícios que nós estamos fazendo até agora. Lembra do exercício que acabei de comentar sobre a pressão do dedo? Certo? Então, quando eu faço isso daqui, esse é o primeiro ponto também para eu fazer uma boa mudança de posição. Por quê? Tira a pressão, faço o caminho, na hora que eu chego na nota, eu aperto. Toquei a nota, aliviei a pressão no dedo,
o caminho para a mudança de posição só é feito, o caminho para a mudança de posição, ele só é feito se eu alivio a ponta do dedo antes da partida. Porque senão eu não tenho uma mudança de posição, senão eu tenho um glissando, entendeu? Eu tenho um glissando, e são coisas distintas dentro daquilo que eu vou fazer. Um glissando é algo que eu uso como uma forma de expressão dentro de uma música, para enfatizar em músicas românticas, músicas não só do repertório, por exemplo, assim, eu posso tocar uma música pop ou uma música dentro do período romântico, da história da música, que tenha glissando, e também músicas atuais, assim, que eu vou tocar no violino, que eu vou fazer um arranjo, eu vou pegar um arranjo e vou tocar ela no violino, e eu posso usar o glissando como uma forma de expressão para chegar naquela nota através de um glissando. Posso, mas o mais importante é entendermos que são duas coisas distintas. Duas coisas distintas que, por exemplo, no glissando tem a mudança de posição. Só que na mudança de posição não deve existir o glissando. Como assim? Quando eu vou fazer um glissando para chegar numa nota, eu me baseio pelo princípio de relaxar o pulso, Fiz vários glissandos aqui, claro, é uma música expressiva, calma, música meditação de Thaís. Tenho essa expressividade e tenho essa possibilidade de fazer. Então, dentro do glissando, eu tenho o princípio ativo da mudança de posição, que é fazer uma mudança de posição relaxada, iniciada pelo pulso, só que o antebraço vai junto. Aqui entra a segunda dúvida predominante nessa semana, que alguns alunos me enviaram o vídeo da mudança de posição, e ao fazer a mudança de posição, além de fazer o movimento sem aliviar a pressão na ponta do dedo antes de fazer a mudança de posição, fazia basicamente isso daqui. Fazia esse movimento aqui, somente ia com o pulso. Só que o pulso, ele inicia, o antebraço, ele acompanha, porque senão eu tenho essa quebra na estrutura da mão. Senão eu tenho um movimento que fica... esse movimento atrapalhando a minha estrutura da forma da mão, entendeu? Quebrando todo o padrão. Como eu sei que eu tenho uma mudança de posição saudável, que vai me proporcionar uma boa afinação e um relaxamento? Quando eu alivio a pressão e eu percebo que, independente se eu estou na segunda ou na 12ª posição, a minha estrutura está imutável, ela não muda. Claro, eu preciso adaptar meu braço devido às laterais do instrumento, mas independente onde eu esteja, independente se eu estou no agudo ou se eu estou na primeira posição, a estrutura aqui, ela não muda. É como se eu tivesse o tempo inteiro que usa na construção, aquele plumo, para aqui, que não altera a estrutura da minha mão, entendeu? Não é uma questão estética, tá? Poucas coisas nos instrumentos de cordas, a estética influencia, entendeu? Poucas coisas. Então, você pode observar, claro que nós estamos falando sobre isso agora, mas você pode observar que tem gente que segura o arco assim, tem gente que segura o arco assim, tem gente que segura o arco um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, dedos afastados, dedos um pouco mais juntos. Isso tanto faz, entendeu? Isso tanto faz, porque o objetivo não é que, essa é a forma de mão número 1. Estava falando com um aluno antes de iniciar aqui, porque Cord Flash, ele é muito ocupado sobre isso, sobre a questão de, basicamente, no meados do século XX, quando o Cord Flash escreveu A Arte de Tocar Violino, que foi um método, assim, um tratado que revolucionou a Europa no século XX, depois dos anos 30, ele falava que tinha três grandes vertentes da escola violinística. Nós tínhamos a escola alemã, a escola franco-belga e a escola francesa. Então, a escola alemã, franco-belga e escola russa. Ele denominava essas três escolas. Então, a escola russa ele falava que predominantemente se tocava com a pegada do arco mais inclinada, mais supinada,
Já a escola franco-belga, conhecida pelo som aveludado, a escola russa, devido essa forma de mão, era considerada pela potência de som. Já a escola franco-belga, a questão já de aquele som mais aveludado, algo mais que não tinha tanta potência, mas era prezado mais pela qualidade. Já a escola alemã, ele tinha muito a questão do cotovelo um pouco mais baixo. O posicionamento do arco era bem semelhante, mas só que o cotovelo ele tinha uma questão mais baixa, até que os alemães ensinavam crianças, né, tipo, fazer a questão como se fosse um macaquinho no galho. Tipo, você pensa assim que tá segurando, para você ter o cotovelo mais baixo, para ter todo o peso do braço distribuído para o cotovelo, apoiado no cotovelo, para que ele possa transmitir para o antebraço, para a gente ter esse controle sonoro. Bom, isso foi Carl Flesch que denominou no século XX. Isso foi um problema, porque aí as pessoas começaram a falar, eu sou de tal escola russa, alemã, e hoje em dia, no século XX, não é isso que funciona. Aí até depois, né, perguntaram para Heifetz, Heifetz, um grande violinista do século XX, que foi o russo, vocês, da escola russa, a gente não tinha isso, por mais que estudava na Rússia, não tinha isso. Ele falou, o meu próprio professor, que foi o professor do Heifetz, da Paul Auer, falava que não existia isso. Ele ensinava cada um de uma forma diferente. Aí que depois eu fui ler o livro do Flesch, e no Flesch ele diz que era predominantemente e que era uma sugestão, não é algo que era enraizado, não é algo que, não, isso daqui é assim, não era algo que era engessado. Então, ao tocar, poucas coisas são realmente estéticas. E aqui, na mudança de posição, ao manter a estrutura, não é uma questão estética que, eu mantenho, fica bonitinho para foto. Não, não é. Eu mantenho porque a afinação, assim como o grande professor brasileiro não, né? Mas é como quase brasileiro, parece, mas que ele é italiano e mora no Brasil há mais de 20 anos, o grande professor Emanuele Baldini, que escreveu esse livro muito legal, que chama O Estudo do Violino. Ele escreveu durante a pandemia, junto com o irmão dele, que é um jornalista italiano e é músico também. É como se fosse uma entrevista, bem legal. O Estudo do Violino, reflexões sobre técnica, análise e performance. Eu já li um livro curtinho, tem nem 200 páginas. Muito legal, muito interessante e traz uma perspectiva muito interessante sobre o como, sabe, uma pessoa que chegou ele é Emanuele Baldini é Spala da USESP, antes dele trabalhar na USESP ele foi Spala de orquestras na Alemanha, orquestras na Itália, onde ele nasceu, orquestras de ópera na Itália é o berço da ópera. Então, um livro interessantíssimo, e o Baldini fala uma coisa, que afinação, o padrão da afinação, uma das coisas mais difíceis no violino, que nós não temos, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, instrumentos de cordas, né? Cordas friccionadas, né? Cordas friccionadas. Nós não temos o que no violão tem aqueles trastes, né? Nós não temos as casinhas. Nós temos que realmente aprender pela memória muscular atrelada à memória auditiva. Então, para que a gente possa manter uma boa afinação independente da posição que a gente estiver, a gente precisa manter a estrutura da forma da mão. Entendeu? A estrutura é uma das coisas mais importantes. Porque eu mantenho a estrutura. Se eu estou na 8ª posição, o posicionamento dos dedos é diferente. A abertura entre os dedos vai ser diferente, mas a estrutura vai manter a mesma, independente da região geográfica que eu esteja no braço do instrumento. Certo até aqui? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, beleza. Vou deixar o chat aberto aqui, não sei se tem perguntas no chat. Não, ainda não. Maravilha. Agora, continuando a questão das mudanças de posições. A gente falou já que a gente está quebrando, né, vários paradigmas sobre o início da mudança de posição, o início do estudo da mudança de posição, que a gente já inicia após ter a estrutura da mão formada. Isso, estou estudando violino há 3 meses, há 2 meses, há 6 meses, há 1 ano. Pode começar. Estou há 3 meses, não tem problema. Isso se fala para as pessoas assim, um pouco mais antigas, para falar assim, isso é uma loucura. Mas não é. Não é uma loucura, é a gente ficar muito tempo estudando somente a primeira posição, que parece que a mão cola. Não é que você faz um efeito alicate, mas a mão cola ali e depois, para aprender a mudança de posição, é um parto. É algo louco de fazer. Entendeu? Então, quanto antes eu inicio, não é passar a carroça na frente dos bois, não é antecipar nada.
é entender que eu não posso atrasar o aprendizado de uma habilidade, sendo que se eu atraso o aprendizado dessa habilidade, o único prejudicado sou eu mesmo. Porque, basicamente, eu vou desenvolver o efeito alicate de tanto que eu vou ficar ali na primeira posição apenas tocando, entendeu? E outra coisa que também a gente já falou é o estudo do vibrato. Ah, vou estudar vibrato só depois que eu fizer várias escalas. Não. A estrutura, tudo tem a ver com a estrutura, com o fundamento. O fundamento tá bom? Ótimo. Eu posso acrescentar vibrato, eu posso fazer mudança de posição, porque se eu faço vibrato, eu já estou aplicando um movimento para minha mão. Isso já me deixa com a cada vez menos chances de desenvolver uma tensão, uma rigidez na minha mão, entendeu? Então, isso, quanto antes eu começo a iniciar, melhor, tanto o estudo do vibrato quanto o estudo da mudança de posição. Aí agora, né, falando sobre a questão dos estudos da mudança de posição, eu preciso unir aquele estudo de tirar a pressão do dedo, porque nota de partida. Ao fazer a mudança, ao preparar para fazer a mudança de posição, eu tenho que relaxar o primeiro dedo. Na hora que eu chego na nota, aí eu aperto. Para quem já está conseguindo fazer um pouco do vibrato, pode aplicar também o estudo do vibrato. Não eu estudo as habilidades individualmente, a estrutura, articulação, agilidade, vibrato estudo individualmente, mas eu tenho que já começar a fazer a aplicação. Não é assim, não, agora eu só vou fazer o estudo de vibrato, agora eu vou fazer só o estudo da mudança de posição. Aplica, entendeu? Se percebeu que está atrapalhando, se está tensionando, se ainda não sente uma confiança, aí tudo bem, aí é outra coisa, aí não tem problema. Mas se não está atrapalhando, se você está conseguindo já, por mais que seja, claro, não precisa ser um vibratão, né? Pode ser algo moderado. Então, o mais importante, ter a consciência do relaxamento. Ter a consciência do relaxamento ao fazer a mudança de posição. Tira a pressão. Certo? Isso é uma das coisas mais importantes no estudo da mudança de posição, para que a gente não venha confundir com aquilo outro que a gente estava falando, que era o glissando, tá? Luiz, você quer falar alguma coisa, Luiz? Abriu o microfone? Beleza, então vamos seguir. Agora, a gente vai seguir e entender agora as mudanças de posição da primeira para a terceira, segunda para a quarta, que é basicamente o próximo passo. Basicamente o próximo passo. Nós fizemos. Fizemos esse primeiro exercício completo. Entendemos a estrutura da mão, entendemos o relaxamento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Entendemos o princípio ativo da mudança de posição iniciada pelo pulso. Que eu não faço, inicia pelo pulso, mas não pode ser só o pulso, porque senão eu faço a mudança de posição. Tá? Entendi, corrigi isso, apliquei. Estou fazendo de forma correta. Independente se eu estou fazendo baseado em Lá maior, Dó maior, Sol maior. Independente do que eu estou fazendo. O mais importante é entender o movimento, não importa a escala, claro, não é que para fazer desafinado, não, mas tem que, vou fazer baseado em Sol maior.
Sol maior eu tenho o Fá sustenido apenas. Então entre o segundo e o terceiro dedo vai ter um semitom. Agora aqui, do Mi pro Fá sustenido. O Sol vai ser natural. Independente. Não seria mais fácil escrever? Seria mais fácil, mas não faria com que a gente pensasse no movimento. O que a gente mais precisa agora é pensar no movimento ao invés de ter uma coisa para a gente ler. Porque quando a gente está lendo, a gente vai focar a atenção naquilo que a gente está lendo, não naquilo que nós estamos fazendo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Então tá, seguindo. Agora, a mudança de posição da primeira para a terceira posição. Se alguém tiver, eu sei que a gente está falando sobre as mudanças de posição, mas alguma dúvida sobre os exercícios que a gente já falou anteriormente nas outras aulas, pode depois perguntar ou mandar no chat, tá bom? Agora nós vamos fazer o próximo exercício de mudança de posição. Exercício esse que o primeiro já é uma boa base para a gente aprender tudo, se eu faço da forma correta. O segundo, que é da primeira para a terceira, segunda para a quarta, então... O que eu faço? Do lado. Esse é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Na hora da volta, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. O princípio é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a posição e, com isso, a relação intervalar. Porque quando eu mudo para a segunda posição, eu tenho um intervalo de segunda. Que é um intervalo de segunda? Uma distância de segunda, uma distância de 2 notas. Quando eu mudo para a terceira, eu tenho um intervalo de terça. Então, isso, além de a gente trabalhar a questão motora do mecanismo, claro que é super importante, a gente já vai fazendo uma coisa que o professor Rodrigo vai adorar para as aulas de teoria, é desenvolver o nosso senso auditivo, treinar a nossa percepção auditiva. Porque quando a gente treina a nossa percepção auditiva, a gente só ganha, melhora a nossa afinação, melhora a nossa escuta daquilo que nós estamos ouvindo. Não só para criticar se está afinado ou não, mas nós começamos a criar uma consciência daquilo que estamos ouvindo. Começamos a enxergar padrões em todas as músicas que ouvimos. Ou se eu estou fazendo, por exemplo, da primeira para a quarta... O que mais importa é o mecanismo correto e aquilo que a gente falou na aula passada. Não falei isso ainda hoje. Eu vou tocar uma nota, mas após tocar aquela nota, eu preciso idealizar, eu preciso ter pelo menos na cabeça a nota que eu vou chegar, que é a minha nota de chegada. Eu preciso saber onde eu vou chegar. Não preciso necessariamente saber cantar ela afinada, mas internamente, no meu ouvido interno, na minha memória auditiva, eu preciso ter essa nota ali. Então, não consigo desenvolver, ainda estou iniciando, não consigo desenvolver, ou não é só quem está iniciando, quem toca há muito tempo e não tem esse ouvido treinado, tem um jeito fácil para a gente treinar isso. Vou fazer da primeira para a segunda, as notas só. Ao invés de eu já fazer a mudança de posição, toca a nota. Aí depois, fez aqui, né? Aí faz a mudança. Aí depois, aqui. Toca na primeira posição.
ter essa referência, que é uma segunda maior descendente, porque é descendente de uma nota mais grave para uma nota mais aguda. Uma nota mais aguda de uma nota mais grave. Depois. Aí depois aqui, essa nota não está na mesma corda, não tem problema, vai estar na corda reta. Isso serve para qualquer mudança de posição, primeira para terceira. Que eu vou precisar fazer é pensar qual é a nota que eu vou chegar. Isso ajuda a você não desenvolver o vício, o hábito de sair só mudando a mão, sem pensar antes de fazer a mudança de posição. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é mais comum. A maioria dos erros de mudança de posição não é por falta de habilidade, é simplesmente pelo fato a pessoa fez, claro, pode estar com o mecanismo errado, fazendo a mudança de posição com um glissando, mas ele pode chegar na nota ou ficar desafinado, mas um dos princípios que mais fazem a gente errar é não ter a consciência da nota. Que eu vou chegar, ok, a nota que eu estou partindo dela, muito fácil, porque eu estou tocando ela, mas a nota que eu vou chegar ainda não pode ficar obscura, sabe? Não tenho essa referência? Busca a referência. Traz a referência para mais perto. O que é mais perto? A primeira posição. Então, mesmo esse novo exercício, que depois tem o vídeo, depois me peçam que eu vou enviar para vocês o exercício da primeira para a terceira, porque vai ficar aqui na gravação, claro, mas no exercício tem explicando um pouco mais detalhado. Então, o exercício, o princípio das notas, da afinação, se eu vou fazer em Lá maior ou baseado em Sol maior, se eu vou fazer baseado em Sol maior, aí eu falo esses tonitos. Então, independente se eu vou fazer essa mudança, faço aqui. Entendi? Criei uma consciência, fiz uma, duas, três vezes. Agora eu faço o caminho. Fica muito mais nítido, porque eu já criei a referência e automaticamente, logo na sequência, eu fiz a mudança de posição. Já está fresquinho no meu ouvido. Já tá bem recente o padrão, tá? Isso serve para todos os exercícios de mudança de posição. Isso é uma coisa que se aplica só para exercício? Não. Não é uma coisa que se aplica somente para exercício. Isso se aplica para toda passagem do repertório ou de técnicas ou de métodos que vamos tocar, para tudo que eu vou tocar. Tenho uma mudança de posição longa, não estou conseguindo tocar, o que eu posso fazer? Por exemplo, no concerto de Tchaikovsky, tem o... trecho famoso, né, da abertura do solo. Geralmente tem, claro, tem solistas que fazem na primeira posição, mas o mais tradicional é... O mais tradicional é fazer assim, mas estou com dificuldade de entender isso. Eu estudei isso a primeira vez, eu ficava muito tempo fazendo. O que é isso? O intervalo de sexta. É como se eu fosse fazer. Como se eu fosse fazer o exercício de mudança de posição da primeira para a sexta. Tem. A gente vai fazer primeira para a segunda, primeira para a terça, primeira para a quarta. Claro, não vamos ficar só fazendo exercício de mudança de posição, porque o que importa é a compreensão. Entendi como faz da primeira para a segunda, primeira para a terceira, primeira para a quarta. Depois, o resto é a sequência é uma sucessão do estudo bem feito, da questão da consciência auditiva e do mecanismo acompanhando. Claro, quando eu faço uma mudança de sexta, com o mesmo dedo, é muito mais longo.
muito mais longe. Por isso que eu nunca posso perder a referência. Porque se eu passo, ou se eu não chego na nota, eu já ter essa consciência e voltar e corrigir. Certo? Então, mesma coisa, eu ficava muito tempo. Depois. Muito tempo mesmo. Então, tem uma outra passagem que eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu não consigo criar a referência na oitava correta. O que é na oitava correta? No padrão certo que está escrito. Então, o que eu faço? Eu pego a referência uma oitava abaixo. E é essa a mudança. Concerto de Beethoven. Então, o que eu fiz? Eu criei a referência uma oitava abaixo. Para ter a consciência, porque aqui são as mesmas notas, só que uma em frequência mais aguda, outra em frequência mais grave. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu não consigo criar a referência já no agudo para essas notas, certo? Então eu tenho que criar uma referência intermediária para poder trazer a consciência sonora. Tem uma pergunta no chat. Nas mudanças, o ajuste do quarto dedo é sempre um problema. Isso se deve ao movimento ou à forma da mão esquerda? A falta de precisão nos saltos torna mudanças grandes em tiros de sorte. Não pode ser uma loteria. A mudança de posição não pode ser uma loteria, não pode ser uma sorte. A resposta é uma só. Pode ser os dois. Pode ser tanto a estrutura quanto a falta da consciência da nota de chegada, de criar uma consciência de ouvir a nota que quer chegar. Não é algo místico, assim, nossa, agora eu vou ouvir aquela nota. Não é. Sabe? Tipo, se há uma mudança grande, sei lá, um salto de sétima, um salto de sexta, salto de sétima, de uma nota para 7 notas acima. Independente do salto, eu tenho que criar uma consciência para aquela nota que eu vou chegar. Não tem aquela frase que fala, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Aquela famosa frase Alice no País das Maravilhas, quando ela chega naquela bifurcação e pergunta para o coelho, para onde eu devo ir? Aí o coelho fala, para onde você vai? Não sei. Aí ele fala para ela, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde está indo na mudança de posição, qualquer caminho que chegar vai ser uma sorte. Então, para que não seja uma sorte, o caminho da mudança de posição que eu vou fazer, eu preciso criar a consciência. Isso é uma coisa que vocês vão desenvolver aqui e nas aulas de teoria, que vai trabalhar muito a questão perceptiva. Tem muitos músicos, agora eu vou ser bem generalista mesmo, porque não é só instrumentos de cordas, mas pianistas, violoncelistas, qualquer instrumento que não estuda a teoria e acaba não desenvolvendo uma percepção auditiva. Claro, a gente está trabalhando ritmos na aula de teoria, mas vai chegar na questão de percepção auditiva também, de ouvir a relação intervalar. Porque mudança de posição, nada mais, nada menos, é relação intervalar. A música, as escalas, são relações intervalares. Se eu não desenvolvo uma relação intervalar, se eu não consigo... Como que eu posso desenvolver uma relação intervalar? Qualquer pessoa pode treinar isso. Eu posso pegar ali uma tabelinha o que é uma segunda maior, o que é uma segunda menor, terça maior, terça menor, quarta justa, quarta diminuta, quinta justa, quinta diminuta, sexta maior, menor, sétima maior, menor, oitava justa, diminuta. Eu posso desenvolver e posso escrever isso. E o que eu posso fazer para treinar essa relação intervalar? Isso é o som de uma segunda. Essa é a resultante de uma segunda maior. Mas isso é muito bobo. Mas ninguém pensa nisso para estudar isso, para treinar o auditivo. Eu treinava muito isso, eu toco piano, e eu treinava muito isso no piano. Até que minha professora falou, você também não toca violino? Eu toco. E você treina isso no violino? Não. Ela, então você deve ser bem desafinado. Aí, quando eu era criança, ela falou assim, então você deve ser bem desafinado. Tinha uma professora russa, que naquela época ainda podia bater, então ela batia na minha mão quando eu tocava. E ela falou assim, então você deve ser bem desafinado, se você não treina a relação intervalar, você não desenvolveu o ouvido. No piano, ela falou assim, é mais fácil.
porque a gente já está aqui a questão das teclas, da escala, você não precisa pensar onde coloca o dedo. A tecla está ali e você aperta. Então você não precisa pensar se está afinado ou não. Já no instrumento de corda, friccionado, a gente precisa pensar. Então, isso daqui vai contribuir daqui, melhora a minha afinação e melhora a minha consciência auditiva. Então, uma distância de tom. Não é a corda, eu posso fazer em qualquer corda. O que importa é o tará, tará, tá. O que importa é o resultado sonoro, é a questão da distância entre uma nota e outra, que essa daqui é a segunda maior. Quando eu tenho uma segunda menor, isso é uma segunda menor. Depois, aqui eu já tenho intervalo maior e menor. Uma segunda maior e uma segunda menor. Tá? Depois eu tenho terça maior, terça menor. Terça maior, começando aqui na corda Sol. Sol para o Si natural. Corda Ré. Ré para o Fá sustenido. Aqui na corda Lá. Lá para o Dó sustenido. Aqui, agora na corda Mi. Mi para o Sol sustenido. Tá? Por exemplo, todo mundo conhece essa música. Qual o intervalo que começa? Uma terça maior. Então, quando a gente começa a... É muito bom, por exemplo, músicos que tocam música popular, que treinam muito, que tiram músicas de ouvido, já ouviram esse termo, né? Tirar músicas de ouvido, tem um ouvido muito bom. Por quê? Treina, consciente ou inconscientemente, essa relação intervalar entre as notas. Às vezes, eu já vi muita gente fazendo isso no violino, de não saber qual nota que é, mas pega a relação intervalar e toca. Consegue, tocar, assim, temas de música, consegue acompanhar, porque desenvolveu esse senso auditivo. Não estou influenciando ninguém a tocar, não ler partitura, não aprender a ler partitura e tocar de ouvido. Entretanto, eu sempre falo, quem toca de ouvido tem um benefício muito grande. Que quem só lê partitura, não tem. Então, quem lê partitura, que denominados músicos de música clássica, música erudita, não gosto desses jargões, assim, tipo a música popular. A música de Mozart naquela época era uma música popular, entendeu? Era uma música popular. Não tinha, na época, a música de Mozart, que era a popular da época. A música de Beethoven, que era a popular da época. Não tinha gêneros como sertanejo, pop, rock, enfim, entendeu? Isso era música popular. Hoje nós temos a elitização da música clássica. Antigamente, claro, só tinha essa elitização porque era a questão do acesso do clero, da nobreza, né? Que eram só feitos ali. Depois, com a ascensão da burguesia, isso mudou tudo. A Revolução Francesa, muitas cabeças rolaram, aí, literalmente. Né? Aí a música ficou acesso para todo mundo. Então, para todo mundo, desde a burguesia, classes sociais mais baixas, todo mundo conseguiu ter acesso. Entendeu? E a música dos compositores que hoje nós chamamos de música clássica era a música popular. Entendeu? Por exemplo, a gente pega marchas, danças, suítes. O que é uma suíte? A gente vê assim, Bach tem muitas suítes, né? Bach era música de salão, sabe? Que é uma coisa que estava em alta, né? Tipo, Bridgerton, aquela série Bridgerton, ver o pessoal dançando. Então, é exatamente, os compositores escreviam para aqueles momentos, para classe alta ali, que tinha aquelas danças, e o que é uma alemã? É uma dança assim, que tem esse passo, uma sarabande, uma giga, ou na Rússia, uma polonese, na Polônia, uma marcha turca, enfim, várias formas de dança, eram as músicas populares da época. Então, nós que tocamos e lemos partitura, muitas das vezes perdemos muito isso de ouvir aquilo que tocamos. Muitos alunos, eu acabo com o tempo falando assim, pega qualquer música, sei lá, não a música clássica, tá? Clássica, né? Uma música que você gosta, que você ouve, sei lá, que está na sua playlist, seja o gênero que for, seja o gênero musical que for, e tenta tocar ela. Você vai se sentir totalmente perdido no início, mas cadê a partitura? Não é para você treinar o ouvido, entendeu? É para você treinar o ouvido. Tem muita gente que é muito treinado nisso, mas às vezes tem problema de ler partitura. E tem gente que lê partitura muito bem, mas não tem o ouvido treinado.
Qual é o objetivo? O objetivo é unir isso, entendeu? Não é que agora eu vou tocar só de ouvido. Não, eu vou desenvolver a minha capacidade auditiva, porque isso vai me trazer N benefícios, entendeu? E quem toca de ouvido vai ter que desenvolver a questão do hábito de leitura da partitura. Para gente que lê a partitura já há muito tempo, acha que é super simples. Da mesma forma, quem toca de ouvido, para tirar uma música de ouvido, é muito simples, entendeu? Então, quando quem toca de ouvido vai aprender a partitura, é muito trabalhoso. E a mesma coisa, para quem toca lendo partitura o tempo inteiro, vai tocar de ouvido, é muito complicado no início, entendeu? O ideal, a gente desenvolver um pouco de cada, entendeu? A gente desenvolver um pouco de cada. Então, respondendo a pergunta do Luiz, terminando de responder, né? A falta de precisão no salto torna a mudança grande de posição em tiro de sorte. É um tiro de sorte quando eu faço o mecanismo errado, que eu não mantenho a forma adequada nas mudanças de posições, e quando eu não tenho a referência. Eu ainda arrisco em dizer que o fator determinante de erros nas mudanças de posições, raramente é o mecanismo. Porque se eu não vou fazer uma mudança de posição, vou fazer um glissando, mesmo se eu vou fazer um glissando, eu tenho que ter a consciência da nota que eu vou chegar, eu tenho que entender, não preciso ficar, meu cérebro vai virar ali uma discoteca de notas o tempo inteiro. Não é. Eu preciso ter a consciência, saber a nota que eu vou chegar. Se eu sei, eu tenho grande chance de conseguir acertar. E aqui também entra um outro padrão, uma outra questão, que é a famosa memória muscular. Como a gente já falou no início, nós não temos as casinhas, nós temos que desenvolver a memória muscular atrelada com a memória auditiva. E quando nós estamos lendo partitura, nós atrelado também com a memória visual, sendo que nós temos os 3 canais que mais são usados para aprender qualquer habilidade. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto. É o sinestésico. Então, eu tenho que... A junção disso é que faz eu desenvolver, aprender, criar uma neuroplasticidade, uma conexão entre aquilo que eu estou fazendo, que eu estou vendo, fazendo e ouvindo. Então, aprendi. Então, uma das coisas que faz eu errar uma mudança de posição. Comecei a estudar hoje, vou estudar amanhã, comecei a estudar amanhã mudança de posição. Fiz 2 vezes muito bem, vou pegar amanhã, tá tudo. Aí depois vou pegar no outro dia, tá tudo errado. Claro, você fez 2 vezes, não vai ficar bom, entendeu? Não vai ficar bom mesmo. É uma coisa que desenvolve, é uma coisa que nós precisamos treinar repetidamente até criar uma memória muscular. Às vezes, ver eu fazendo parece fácil, entendeu? Eu fazendo parece fácil, mas eu preciso treinar aquele fundamento até que eu possa fazer ele sem pensar. Enquanto eu preciso pensar, ele ainda não passou para a memória muscular. Eu estou criando uma conexão entre os movimentos. Certo? Alguma pergunta até aqui? Então, é assim que a gente aprende uma habilidade. Às vezes, eu fiz todo o processo certinho. Estou consciente do relaxamento. Estou fazendo o movimento correto. Antes de fazer o movimento correto, fiz a identificação para a nota que eu estou indo. Minha nota de batida, minha nota de chegada. Fiz tudo certinho. Só que faço 1, 2, 3 vezes. Aí amanhã parece que construo hoje. Parece que amanhã passou um vento e demoliu tudo, e caiu tudo. Por que isso acontece? Isso acontece pelo simples fato de com o tempo, eu preciso a cada vez mais desenvolver isso. Entendeu? Eu preciso treinar essa habilidade para que ela fique consistente. Uma frase do Michael Jordan, ele falava assim, que o problema, né, o que perguntaram, né, o que diferenciava ele de outros atletas, ele falou assim, as pessoas treinam até acertar. Ele falou assim, eu treino até que seja impossível errar. Então, basicamente se resume a isso. Não é treinar exaustivamente, agora eu vou treinar somente mudança de posição. Não, o conjunto de várias coisas que nós estamos treinando, a consciência da mão esquerda, o bom posicionamento, estrutura, articulação, agilidade, pressão nos dedos, movimento de mudança de posição, da primeira para a segunda, da primeira para a terceira, agora, tudo isso vai, todas as habilidades que nós vamos fazendo, vamos somando. Percebeu que o exercício de aliviar a tensão na ponta do dedo ajuda na mudança de posição, para que eu tenha uma mudança de posição e não um glissando. A maioria das vezes, a gente desenvolve mais um glissando do que uma mudança de posição. E isso, pode ser uma coisa também que trava a minha mudança de posição. Vou fazer uma mudança de posição longa, meu dedo está preso na corda, vou ter uma resistência.
Não é que eu vou fazer uma mudança de posição e vou tirar, vou perder qualquer referência. Não, não vou fazer isso. Eu vou deslizar. Vou deslizar. Mantenho a referência, mantenho a forma para poder chegar aonde eu quero. Entendeu? Então, se eu mantenho a pressão, isso pode criar uma resistência. E criando essa resistência, fica mais difícil para eu poder chegar onde eu quero. Alguma pergunta? Então, pense nisso. Mudança de posição. Isso é uma coisa muito importante. Treine, escolha um padrão que vai fazer baseado em Sol maior. Baseado em Sol maior, tenha consciente, Fá sustenido. Então, todas as outras notas vão ter uma distância de um semitom. As notas do Fá vai ser para o Fá sustenido para o Sol, então a distância de um semitom. Ou do Si para o Dó, que naturalmente já é uma mudança de semitom. O resto vai ser uma mudança de tom. Então, eu tenho que ter essa consciência, criar essa consciência. Ou se eu vou escolher qualquer outra tonalidade, ou fiz um tempo nessa tonalidade, depois vou querer escolher outro padrão, não importa o padrão que vai fazer, contanto que mantenha ele. Não adianta começar em Sol maior e depois terminar em sabe lá Deus o quê. Entendeu? Então, o padrão é importante, porque o padrão vai definir a minha afinação. A minha afinação vai ser baseada pelo aquilo que eu vou ouvir, pela nota que eu vou chegar, no movimento correto que eu vou fazer. Certo? Ninguém tem nenhuma dúvida, então tá todo mundo entendendo muito bem. Então, pensa nisso. Ao fazer, repita a repetição do movimento correto, consciente. Não é um movimento perfeito. Eu posso fazer um movimento, errar, aí eu corrijo. Aí, nessa segunda vez que eu vou fazer, eu erro outra coisa. Aí eu corrijo. O que importa não é a sucessão dos erros. O que importa é que eu criei a consciência e na próxima vez que eu fiz, na próxima tentativa, eu minimizei esse erro. Eu criei a consciência. Errei de novo. Então, significa que eu tenho que pensar mais ao fazer e repetir mais vezes. Então, não é algo que eu vou fazer e já vou conseguir acertar logo de primeira. Posso conseguir acertar, mas eu preciso criar a memória muscular. Eu preciso repetir os fundamentos. Vou repetir os fundamentos. Sempre, uma das coisas que eu achei muito interessante quando eu estava estruturando as aulas é exatamente isso, que sempre vão ouvir eu falando isso, dos fundamentos, dos básicos, porque desde iniciantes até profissionais, os erros que mais atrapalham não é coisas assim, por exemplo, estou tocando um repertório, concerto de Tchaikovsky, seja o que for, a dificuldade, algo de Paganini, independente da dificuldade, da complexidade da peça, muitas das vezes os erros que a gente comete é por falta de atenção nos básicos, não retomar os básicos. Eu acho incrível, esses dias eu vi faz tempo já, um canal do YouTube do Pablo de León. Pablo de León fala da Orquestra de Ópera do Teatro Municipal de São Paulo, e ele falou que foi assistir o Quarteto Borodin. Ele estava em Nova York e assistiu o Quarteto Borodin. O Quarteto Borodin foi um dos principais quartetos, string quarteto de cordas do mundo. E ele sempre gostou muito do primeiro violino pela sonoridade, controle de arco que ele tinha. E depois do concerto, ele conseguiu falar, assim, foi no camarim, para parabenizar o pessoal pelo concerto. E ele falou assim, eu sempre tive uma pergunta que eu queria te fazer. E eu hoje te encontrei, posso fazer? Claro, fica à vontade. Ele falou assim, o que você trabalha de técnica de arco? O que você faz para você ter essa sonoridade? O que você faz para ter essa sonoridade, esse controle de arco impecável? Ele falou assim, simples. É simples. Todos os dias eu faço estudos básicos de técnica de arco. Isso há 40 anos. Isso há mais de 40 anos. Todos os dias. Ele, mas o que especificamente você faz? Eu faço o Step-Sick, Kreutzer, métodos de técnica de arco, sempre com um objetivo diário. Não é só fazer por fazer também, aí não adianta nada. Um objetivo diário, melhorar o meu controle, melhorar a minha agilidade, melhorar o ponto de contato. E por um período eu trabalho em algo específico. E ele falou assim, que ele saiu meio desapontado daquela conversa, porque ele achou que seria algo mirabolante, mas depois ele sentou e falou assim, faz sentido? E é isso, às vezes a gente negligencia o básico. E isso é uma coisa que a gente deve prestar atenção, não é uma
Questão de vida ou morte se eu errar uma nota. Mas numa cirurgia, se um cirurgião, a gente tem o Danilo aqui, nosso colega, que ele é cirurgião plástico, se errar alguma coisa, vai prejudicar a estética do resultado que ele busca, a perfeição daquele resultado que ele busca. Então, ele sempre tem que treinar o ponto, ele sempre tem que voltar aos básicos. É que a gente não pensa nisso quando a gente está treinando, quando a gente está estudando. Se a gente pensasse assim, poxa, claro, não é que alguém vai morrer se eu errar uma nota, mas se eu pensar com essa seriedade, com esse comprometimento, com essa atitude de consciência, pronto, é isso, é a atitude ao iniciar uma tarefa que vai fazer o resultado que eu busco, o progresso naquele resultado, entendeu? Pessoal, tinha mais temas para falar hoje, mas para não ficar muito extenso, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? A gente vai falar sobre padrões de escala, pela mudança de posições a escalas em 3/8, escalas em 2/8, para seguir o cronograma das aulas, tá bom? Guilherme. Então, oi. Tô aqui, viu? Oi, pode Então, eu entrei aí, meio na correria aí, porque cheguei do trabalho aqui, 7h30, ainda tive que ajeitar as coisas aqui para poder entrar na aula. Eu vi você falando de glissando, né? E não deu tempo que eu estava resolvendo umas situações aqui, não deu tempo de perguntar. No caso, a gente trabalha muito glissando no Cal Flash, né? Não, de jeito nenhum. No Car Flash, a gente usa mudança de posição. Glissando, ele é apenas utilizado como um meio Não, eu estou falando em estudo de mudança de posição. A gente só vai trabalhar o glissando quando estiver trabalhando. Por exemplo, eu não cheguei ainda aí, né? Eu estou assistindo, eu já passei por isso aí algumas vezes, mas por isso que eu estou falando do Cal Flash, porque eu estudava o Cal Flash, mudança de posição, e trabalhava muito glissando, né? No Car Flash, e aí eu vi você exemplificando umas músicas e tal, que a gente tem que ser quase que imperceptível, né? Isso, no Car Flash você quer dizer no sistema de escalas do Car Flash? Isso, Tá, não, aí tá o X da questão. No Car Flash, ele é um estudo de técnica, esse livro maravilhoso do Flash, que é o sistema de escalas dele, que é uma das bíblias do violino. Nele é utilizado mudança de posição pura, nada de glissando. Nada de glissando. Eu crio a consciência através, realmente, 100% de mudança de posição. Uma coisa que é importante, glissando é uma forma de expressão. Glissando é aquele entre uma nota e outra. Se usado demasiado, em excesso, fica feio. Fica cafona a música. Então, o glissando, ele é um colorido. Assim como o vibrato. O vibrato é uma forma de expressão também, é um colorido. A nota, a nota que eu vou tocar, ela já vibra naturalmente. O vibrato é um colorido que eu vou colocar, é uma forma de expressão também. O vibrato é uma forma de expressão, assim como o glissando. Então, ambos, se eu coloco um glissando numa escala, eu vou falar isso quando falar sobre escalas em 3/8, eu nunca vou conseguir tocar uma escala com agilidade, uma escala rápida. Nunca vou tocar. Por quê? O glissando, o que eu faço? Eu mantenho a pressão no dedo. Se eu mantenho a pressão no dedo, como eu vou ter agilidade? Eu vou ter uma resistência. Na hora que eu vou fazer a mudança de posição, vai ter algo me pressionando. Então, eu não consigo ter uma agilidade. Então, a partir de hoje, quando vocês forem ver vídeos de violinistas, violoncelistas, violistas que toquem rápido, repare na ponta do dedo. Repare que quando não é um trecho que tem glissando, quando é algo que é subidas de escalas, você nunca vai ouvir um glissando. Você vai ouvir um glissando quando é coisa... Esse cuidado que tem que ter, né? É esse cuidado que tem que ter, porque o glissando se você colocar isso na sua cabeça, ele acaba meio que impregnando, né? Exato. Exatamente. A gente... Há uns anos atrás, eu tive uma experiência com o professor Antônio Torquia. Você nem deve ter conhecido. Ele foi um dos principais violinistas do Teatro Municipal e ele dava aula no Dramáticos, né? Que hoje não existe mais. Eu lembro que eu fazia as escalas e ele encasquetava comigo que ele não queria escutar, ele fazendo mudança de posição, o barulho do passar dos dedos na corda. Né? Aí ele brincava comigo, pô, esse negócio aqui, você tá querendo fazer glissando? O que tá acontecendo com você? E olha, foi uma perrengue, viu? Foi uma perrengue, ele falou, é perigoso isso aí. Porque você vai ter o momento certo de você aprender esse glissando aí, né? E aí, quando eu vi você falar, e aí você objetivou pro lado de uma música, alguma coisa,
Porque quando você está praticando escala é perigoso, né? Sim. Não fazer nunca, né? Muito, porque, igual eu estava falando, a questão que ele falou assim, não ouvir o glissando, não ouvir o barulho da mudança de posição, não ouvir nada. Isso é interessante porque faz eu criar a consciência. Basicamente, se eu não posso ouvir nada numa mudança de posição, numa escala, significa que eu preciso o quê? Tirar a pressão do dedo. Eu falei isso aqui na aula, que ao fazer a mudança de posição, eu preciso tirar a pressão do dedo, entendeu? Para tirar a pressão do dedo é igual aquele exercício de consciência do peso de cada dedo sobre a corda. Então, quando eu tiro a pressão, faço a mudança de posição, chego na nota, aperto a nota com a pressão necessária, isso é uma mudança de posição. Qualquer outra coisa que não seja isso é derivado de um glissando. Entendeu? É derivado de um glissando. E o glissando é importante? É. Mas nós temos que entender que eu tenho o estudo da técnica pura, que é aquilo, dos fundamentos, que é sem emoção, sem emoção, 100% racional, pensando nos detalhes, no movimento, na pressão dos dedos, na consciência, como, se eu estou relaxado, se eu estou tensionado, postura, tal. Estou criando a consciência do movimento, o movimento relaxado, sem pressão, para não haver uma resistência ao fazer a mudança de posição. Ok, isso é o estudo da consciência. Quando eu estudo a música, Ivan Galamian, acho que eu comentei isso em alguma aula, ele que foi um grande pedagogo que ensinou violino nos Estados Unidos, ele falava que o estudo ele tem que ser um tripé. Ele precisa ter técnica pura, que é isso que a gente falou, técnica aplicada, que técnica aplicada é o aplicar em métodos de ensino, e também fazer técnica aplicada no repertório. É que eu pegar o repertório e fazer formas diferentes para resolver a dificuldade técnica do repertório. E o terceiro tripé é a questão da técnica de interpretação, que é o lado emocional da música, é o lado que não... Eu vou desenvolver o racional ali de realmente trabalhar a estrutura, mas eu vou pensar numa interpretação dentro de um contexto. Se eu estou tocando uma obra do período clássico, se eu estou tocando uma obra do período romântico, independente do período, me baseio no período que eu estou tocando, com a consciência disso, mas eu vou colocar uma interpretação. Aí eu posso usar vibrato, eu posso usar glissando, aí sim, entendeu? Fora disso, no estudo do mecanismo, não. Entendeu? Isso aí mais atrapalha do que ajuda. Porque isso é como se fossem duas forças contrárias. Eu quero ganhar agilidade na escala, fazer a escala mais rápido, mas eu estou o tempo inteiro com o meu dedo preso ali e não solto ele, não alivio a pressão dele para fazer a mudança de posição. Estou remando contra a maré. Entendeu? Igual, quero ganhar agilidade no Sepsic, mas fico o tempo inteiro pressionando aqui, fazendo um efeito ali, apertando o meu dedo, ou apertando a base da primeira falange aqui contra o espelho do instrumento. Vou também estar dificultando o meu trabalho. Entendeu? Então, basicamente é isso. Certo? Certo, valeu. Alguma pergunta? Não? Então, é isso aí. Pessoal, boa noite. Nos vemos na semana que vem. Amanhã pela manhã já enviaremos a